Eu tava aqui fazendo um mingau, né? Fiz aqui um mingauzinho de chocolate. E apesar, é uma coisa tão simples, mas que enche a gente de memórias, né? Ah, a gente se lembra dos mingauzinhos do colégio, né? Dos mingauzinhos dos dias frios. Eu não, eu assim me lembro também da minha avó, que minha avó não gostava muito de comer comida pesada de noite. E aí eu ia lá fazer um mingauzinho, ou um mingau de aveia, ou um mingau branco mesmo, né? De maisena com leite. E sempre colocava umas gotinhas de baunilha para ele ficar cheiroso, para ele ficar gostoso, né? E eu levava para ela, eu colocava numa tigelinha Schmidt, que era um conjunto de tigela que eu tinha comprado. E ela se distraía com um pouco de conversa e também com o desenho das tigelas e ela comia, né? Ela passava o tempo, conversava com a gente, dizia que eu lembrava dela, aquela coisa toda. Aí também, mingau é fonte de briga também, porque eu me lembro que eu fazia mingau pra falecida minha avó, mas porque a coitada da avó, ela não podia nem com ela mais, né? Não ia pra beira de fogão fazer coisa. E eu lembro que o Tiago, meu irmão, queria mingau também, né? E aí ele pedia pra mãe, a mãe dizia que não ia fazer. E aí o Roberto, pra enxergar com ele, dizia assim: tu aposta quanto comigo que se eu pedir pra ela, ela faz? E ele ia lá e dizia, né? Chegava perto da mãe e dizia assim: e aí, Gracinha, que tal tu fazer um mingauzinho pro teu primogênito? Aí ela ria e dizia assim: ai, pode deixar aqui antes de dormir, eu faço pra ti. E aí saiu o Roberto rindo pra dentro do quarto, dizendo assim: toma, Du, toma, eu não te disse que ela ia fazer o mingau pra mim? Aí eu sentado na ponta da mesa, o Thiago do outro lado, ele me olhava assim e dizia assim: essa véia é engraçada, né, Ítalo? E saía numa tristeza, assim, várias vezes ele chegou a chorar. Ele ia chorando pro quarto e ele pegava e dizia assim... a gente ri, né? Mas é uma sensação que ele levava pro coração. Como é que ele falava? Quando é pro cara, essa véia não pode fazer. Mas agora, se é pro Betinho, ela vai correndo. E se jogava na cama e passava. Eu acho que ele passava 1h30 lá numa tristeza. Uma vez eu fui atrás, ele tava lacrimejando mesmo. E aí uma vez eu disse assim pra ele: tu já é um cara grande, né? Tu já pode saber fazer o teu próprio mingau. Não tem necessidade de tu tá pedindo pra mãe. E o Beto faz na maioria das vezes isso aí pra te entisicar, né? E eu lembro que muitas vezes quem levava também mingau pro Roberto, eu também ajudava a botar o Roberto em mau costume. Era eu que eu levava também mingau pro Roberto, ou de chocolate ou mingau branco, né? E sempre deixava também um pouco pro Thiago. Mas o problema é que depois, que nem dizia minha mãe, o teu mal é que tu infantiliza as pessoas. Agora ninguém quer mais comer mingau em prato ou nos pires comum, agora todo mundo só quer. Aí a minha mãe dizia assim: agora todo mundo só quer putaria de tigelinha Schmidt. A tua avó eu entendo, porque é uma mulher velha, mas todo mundo agora só quer tigelinha Schmidt. Pois é, né? Eu ainda, no do Roberto, eu ainda colocava um pouquinho assim de canela em cima, aí que ele ficava louco, né? Mas aí era uma situação assim que penosa, né? Porque é nessas brincadeiras, né, que muitas vezes dá certas brigas. Uma vez eu disse assim pra mãe, eu falei, mexendo com ela, né, eu falei assim: mãe, a senhora tem que parar um pouco com esse seu predilitismo, porque a senhora diz que não vai fazer nada pra ninguém, não, diz que não vai fazer pro Tiago, e chega na hora a senhora faz pro Roberto. Até de Rebeca eu chamei ela, eu disse assim: Rebeca, tu tem que tomar juízo. Pois é, aí agora eu fiz um mingau pra comer na minha tigela de farinha láctea, né? Fiz um mingauzinho pra comer na minha tigelinha de farinha láctea, já que eu tive que deixar as minhas tigelas, né, com pura elegância, eu tive que deixar no Rio Grande do Sul. Vai essa mesmo que eu ganhei por ter comprado um pacote de farinha láctea. A promotora até foi muito legal comigo, que ela guardou uma pra mim, ela esperou comprar e depois ela me deu a tigelinha, né? Pois é, essas são as histórias de mingau lá da minha família.